Eu lembro que quando a gente estava no período mais pesado da pandemia, as pessoas falavam muito sobre o direito de ir e vir cerceado, de não conseguir fazer as coisas. E eu fiquei pensando assim, nossa, nós pessoas com deficiência, a gente sempre teve que se adaptar, a gente sempre teve que ser resiliente. O nosso direito de ir e vir sempre foi cerceado, a gente nunca conseguiu se ver em lugar nenhum. Eu estou puxando isso só para falar de uma coisa que é, quando as pessoas têm o lado delas invadido, seja na questão da publicidade, seja na questão do dia a dia, o preconceito vem muito. Cardápio adaptado, por exemplo. Esses dias eu fui almoçar com uma amiga e ela falou assim, eu odeio esses cardápios com QR Code. Aí eu falei para ela, nossa, eu gosto tanto. Por quê? Porque me atende, porque é o que eu consigo usar. E ele só foi pensado por conta da pandemia, porque a gente não podia ficar pegando em cardápio ou, enfim, fazendo várias coisas. Pode parecer que eu estou dando uma volta para falar sobre isso, mas é só porque algumas adaptações que a publicidade precisou fazer por conta da pandemia atende a gente, passou a atender aos nossos corpos de pessoas com deficiência, mas eles também não param para pensar sobre isso, também não chamam a gente, também não mostram que a gente pode fazer, que a gente pode usar. Então é muita coisa, assim, como eles segregam e colocam a gente num lugar que a gente não está, eles acabam não pensando que é oportunidade também de mercado, que também é business, que também vai trazer retorno. Pô, a gente está falando de uma população de 1/4 da população aqui no Brasil. Total. 15% da população mundial tem algum tipo de deficiência. E somos pessoas que trabalhamos, que consumimos, que pagamos as nossas contas, enfim, nossos boletos, que cumprimos com as nossas obrigações. E eles ainda assim não enxergam a gente, né? Então é difícil. É difícil também não existir nesse lugar, né? Como se também nesse lugar a gente precisasse pedir favor. E não é favor, sabe? Total. Somos consumidores, né? Estamos dando Exatamente. dinheiro para vocês também. Exatamente, Portanto, né? exatamente. Se atentem. A Ana também, você postou bastante na época da pandemia sobre isso, né? Desse isolamento que, na verdade, muitas pessoas com deficiência já vivem, né? Sim. E eu me lembro que esse vídeo me marcou muito. Eu acho até que foi lá que eu te conheci através das redes e me marcou muito esse vídeo. O vídeo que você está no carro, não é? Sim, Com a janela. era um vídeo falando sobre pessoas com deficiência sempre estiveram de quarentena. Exato. Porque é isso, a gente sempre foi proibido de ir nos lugares, quantos aniversários eu não fui, quantas comemorações eu não pude ir, quantas lojas, quase nunca compro roupa, por exemplo, presencialmente. E que as pessoas só começaram a pensar por conta da pandemia. Né? Então, eu acho que isso que a Nath falou faz total sentido. As pessoas com deficiência, no universo, né, que a gente se vê hoje, o mundo que a gente se vê hoje, a gente só para pensar nas coisas quando a gente passa por elas. Ou quando a gente vê pessoas próximas a gente passando, sabe? E eu acho que por isso que é tão importante conversas como essa hoje, os espaços que a gente ocupa na internet, por exemplo. Porque por mais que tenham muitas pessoas sem deficiência que não conheçam pessoas com deficiência, que não convivam com uma, elas podem seguir a gente, elas podem aprender com o que a gente fala, elas podem ver que... Caramba, eu nunca tinha parado para pensar nisso, mas realmente, acho que agora eu preciso parar para pensar, sabe? Então, conviver em meio à diversidade real, né? Assim, que é isso que a Nath falou também. Eu odeio esse negócio do QR Code e atende para ela, ou agora até essas reuniões online. Eu tenho uma amiga que comentou também, tem deficiência visual, ela falou, nossa, para mim é 1000 vezes melhor, eu não tenho que me deslocar para poder ir. A aula online resolveu minha vida. E muita gente só reclama sem pensar nessas coisas, né? E eu acho que isso tudo que vocês estavam falando, esse lugar é muito delicado da publicidade, de como que a gente está ali, e a gente está ali por conta da deficiência, ao mesmo tempo é a maneira que a gente está ali, que a gente tem que ganhar dinheiro também, a gente tem que trabalhar, e a gente tem que reforçar a deficiência para estar nesses lugares. E aí eu estava lembrando agora, quando eu conheci a Nath, né, Nath? A gente conheceu no Esquenta, no programa que nós 3 trabalhamos juntos, mas foi um jeito muito curioso, porque a Nath estava na plateia, a minha mãe apresenta, né, Regina Casé, e ela estava apresentando, e era um dia que o Gabrielzinho de Irajá estava lá, que também tem uma deficiência visual, e aí ela perguntou, alguém aqui lê em braille?
Você acha que era o livro de quem, Nath? Você lembra? Era um livro do Jorge Amado. Do Jorge Amado. E aí a minha mãe falou, alguém lê? Aí a Nath falou, eu leio. E aí ela foi, então tá bom, então vem aqui. A Nath foi e conversa vai, conversa vem, eles falando sobre o livro e tal. Aí a minha mãe, mas por que você lê Braille? Assim, porque a Nath toda desenvolta e falando. Aí a Nath falou, porque eu sou cega. E aí na hora, ficou todo mundo na minha mãe, falou, você é cega? Porque também não é... a Nath tem um olho muito vivo e tal. Falei, eu sou cega. E aí começou aquela conversa. Aquilo me marcou muito, porque aí ficaram um tempão falando sobre literatura, sobre Jorge Amado. E logo em seguida, a Nath foi para falar sobre Vinícius de Moraes. Eu lembro até que você falou o Soneto da Felicidade. Sim, então... E tudo sobre assuntos sobre arte e tal. Aquilo me marcou muito, porque ela não estava ali por conta da deficiência, por mais que tenha sido um assunto do Braille ali, mas não era por conta disso. E eu fiquei, assim, esse momento é muito marcante para mim, porque depois as participações da Nath lá foram todas para falar de coisas que não eram a deficiência. Eu acho que a gente também busca muito isso aqui, né, Pedro? Assim, de falar. Eu queria até te perguntar como é que é ocupar também esses espaços, não por conta da deficiência. Eu adoro, porque eu sou vista como pessoa, né? Quando a gente fala que é uma pessoa com deficiência, no meu caso, que tem uma deficiência não aparente, parece que tudo que eu sou enquanto mãe, enquanto mulher, enquanto indivíduo é anulado. A deficiência sempre toma o protagonismo da minha história. E eu não passo 24 horas numa metalinguística falando sobre a deficiência. Muito pelo contrário, às vezes eu esqueço que tenho uma deficiência, porque eu tento viver a minha vida de uma forma tão tranquila, comum. Eu acho que a minha luta diária é para ser uma pessoa comum, assim. Eu tenho feito alguns vídeos para falar sobre maternidade, porque eu amo ser mãe, enfim, as dores e as delícias de ser mãe. E de vez em quando eu trago algumas questões de como é o meu maternar às cegas, mas eu adoro quando eu sou convidada para falar dos meus filhos, ou quando eu sou convidada para falar sobre beleza, que eu gosto, eu sou muito vaidosa. Enfim, tudo que eu sou enquanto ser humano, que eu sou torcedora do Flamengo, assídua, que eu prefiro churrasco mais do que comida japonesa, sabe? Porque acho que isso dá uma camada de humanidade pra gente que a gente não vê por aí, assim, a gente não vê mesmo. É como se eu só pudesse ser especialista em deficiência visual e como se ser uma pessoa com deficiência visual me habilitasse para falar de todas as outras deficiências. E não, assim, sabe, eu não sou especialista em deficiência num geral.